Fala, gente, tudo bom? Aqui é o Perro. Vamos lá, bora para mais um estudo aqui da nossa bolsa do índice dólar. Hoje vamos falar do pregão do dia 3/9, tá? Tô postando esse vídeo hoje no sábado aqui para ficar mais tranquilo o estudo de todo mundo, né? Porque eu vejo que eu posto de sexta-feira à noite, quase ninguém assiste, né? Tá todo mundo descansando. Então eu vou estar postando no sábado, mas é referente ao dia 3/9, tá bom? Começando pelo índice, vamos ser bem direto hoje. A gente sabe que a gente traça Fibonacci em times frames maiores, dependendo do caso uma semana, um dia, depende do contexto, não é uma regra exata. Nesse caso, eu estava com uma Fibo bem interessante. No gráfico diário, na verdade isso aqui era só um pullback, que tinha uma retração de Fibo aqui, ele voltou a cair, tá? Nos 60 minutos, tinha esse pivô, ou um alvo mais longo, esse espelhamento. Porém, nossa bolsa ultimamente está com muita instabilidade, muita insegurança, muito problema político, né? Então acaba atrapalhando um pouco a análise. Se tratando de pivô, ele deu o primeiro alvo, e se tratando de segundo alvo, ó, ele estava indo legal, estava respeitando, até aqui tudo bem, perdeu aqui, né? Então já bananou toda a nossa análise, tá legal? Um pouco chato. Falando do espelhamento aqui também, nem se fala, né? Tá? Aí o que começou a acontecer, né? Também nos 60 minutos a gente vai observando. Começou a cair. Até poderia pegar aqui nos 60 minutos. Só via de regra espelhar esse pullback para baixo, né? Perfeito. Tá? Pegou. Mas assim, o que nos interessa. Quando, onde, por quê? Nossas entradas. Tá legal? Abriu com gap de alta. Foi payroll hoje, né? Tudo bem, não operaria. Mas via de regra, pivôzinho, né? Tava indo legal. Traça desse fundo, não desse aqui de trás, desse, tá? Ó. Não é daqui, lembrando, é daqui o fundo. Tudo bem, foi, né? Só que daí devolveu. Quando devolveu, deixou o martelinho, tudo bem. Pivô, a gente sabe que às vezes corrige fora das retrações. Porém, ele fez um pullback na retração, não teve força para entrar. Quando rompeu para baixo a VWAP de novo, eu li dessa maneira. Tá? Ele rejeitou a alta, porque não conseguiu passar duas vezes aqui. Essa vez ele foi, mas devolveu. Então, ficou essa zona importante aqui para vencer. Ele não conseguiu. Tá? E também um pouco de price action, né? Então, tinha essa região aqui também. Muito importante, ó. Não conseguiu vencer. Então ele já abriu batendo nessa região, usou como resistência. Então esse pivô aqui acabou nem confirmando, né? Porque ele ativou, né? Fechou acima, só que na hora já devolveu. Ele teria que vencer todo esse candle preto aqui para cima para começar a pensar num alvo. Ele não conseguiu, então foi aqui que foi a tomada de decisão. Quando ele fechou esse candle para baixo e mostrou esse cenário de dúvida aqui, ó. Você já marcava essa mínima aqui, ó, de toda essa região aqui, 1, 2, 3 toques. Entra vendido aqui, com o stop aqui atrás. Ele rompeu, fez pullback e foi dando alvo. Como que a gente traça? Pivô. Eu enxerguei dessa maneira, né? Muito curto para fazer um espelhamento disso aqui. Não que seja errado, mas é intuitivo, é só de bater o olho, né? Pivô. É aquela primeira Fibo do dia que a gente fala, que é a mais relevante, que é ali que muita instituição e pessoa física toma decisão. Então essa foi a tomada de decisão. Então eu usei esse pivô. Tá? É assim que eu enxergo, assim que eu interpreto. Foi dando alvos, né? Então, tá vendo só? Aqui onde ele brigou, né? Eu já teria entrado vendido aqui. Ó, só para ver de tudo, né? Fechou esse candle abaixo aqui, né? Da VWAP, ó. Tá? Deixou esse martelo para cima, então poderia reverter ainda, porque ele estava respeitando, né? Aqui o fundo. Outro martelo para cima. Quando ele deixou esse aqui fechando abaixo, podia entrar perdendo essa mínima. Ou, sendo um pouco mais precavido, espera o pullback, que daí você tem uma entrada mais barata. Entrada no rompimento desse candle, com o stop aqui. Quer ser mais precavido ainda? Depois desse pullback, fez esse candle vermelho. Ou você entra no rompimento dele, ou para ser mais precavido ainda, nesse doji, você entra aqui com o stop aqui atrás. Mas aí também, se tratando de primeiro alvo, você ia correr um risco, né? Aqui é um alvo de 200 e poucos pontos para um stop de 400. Eu preferi entrar nesse branquinho aqui, porque era um stop de 200 pontos para um alvo de 460.
tá? Lembrando que stop apertado no índice aqui é meio chato, então eu teria colocado atrás das retrações de Fibo, que eu sei que muitas vezes no índice não respeita, e atrás da VWAP, atrás da média de 20. Então eu teria feito dessa maneira. Os stops no índice são um pouquinho mais chatos. A vantagem é que você opera mais leve, né? Para quem opera um contrato, uma coisa é você operar um contrato no dólar, outra coisa é um contrato no índice. No índice ele pesa menos, né? Dá a sensação que pesa menos financeiramente, porém é muito mais fácil você tomar stop. Então eu queria que dar elas por elas. Eu prefiro correr um risco maior no dólar, que eu sei que ele é mais técnico e vai respeitar mais meu stop. Não que não pegue, né? Foi indo. Segundo alvo, dia fácil de operar. Terceiro alvo, gravando aqui a mínima do dia. Tá? Por que ficou um pouquinho fora aqui? Olha como ele tá, essa retração está quase pegando esse fundo. Muitas vezes a gente tem que ter um olhômetro assim e dar aquela adaptada aqui, ó. Ó, tá vendo esse fundo aqui? Tá? Pegou aqui. Aqui que ele fez? Veio uma alta e armou esse pivôzinho na parte da tarde. O Tabajara nos ajuda nessa leitura, né? Entrou volume, né? Já mostrou que era terceiro alvo de Fibo, já estava saturado. Tentou reverter aqui, né? Então quando tem uma repicada um pouco maior, a gente já fica ligeiro. Tá? Deu aquela sambada aqui, já mostrou que não queria cair mais. No que armou esse pivô, ou você entra no rompimento dele, ou entra no rompimento desse martelinho. Por quê? Porque ele já rompeu aqui, já ativou o pivô. Então você poderia entrar no rompimento dele com o stop aqui atrás, ou stop atrás dessa mínima, desse martelinho vermelho. Tá legal? Não seria errado você pensar em fazer isso, ó. Não seria errado você pensar em pegar isso, espelhar tudo isso aqui. Por mais que não seja um movimento limpo, é o contexto, né? Você espelha isso aqui. Até porque se você colocar nos 15 minutos, por exemplo, ou nos 10, tá? Fica meio que visual assim, né, ó, a coisa. Você poderia espelhar isso aqui para cima também, tá? E espelhando, deu o primeiro alvo. Olha, por pouco não pegou o segundo alvo, mas ambos respeitando as retrações aqui, ó, o martelinho, segurando no final do dia. Tá? Voltando para os 5 minutos, vamos basear no pivô, né? Fica mais fácil a leitura. No pivôzinho tem que ser a partir desse fundo aqui, ó. Aqui que é o fundo mesmo, não vai pegar daqui porque tem esse movimento no caminho. Eu entendo assim, tá? E para mim funciona. Então, pegando o pivô, primeiro alvo, segundo alvo. Terceiro alvo a gente não trabalha, mas está dentro das retrações ainda, né? Segundo alvo ele foi, tá? Como eu disse, entrando aqui, ó, com o stop aqui atrás. Essa foi a minha análise. Perdeu o fundo, ele fez um pullback, né? Tá vendo? Foi deixando esses fundos aqui. Perdeu, fez um pullback. Não sei como é que vai abrir segunda, né? Se vai dar para espelhar isso aqui para baixo ou fazer esse pivô aqui para baixo, né? Se vai fazer um pullback e continuar caindo, se vai subir, né? Lembrando que terça-feira aí, se eu não me engano, dia 7, né, de setembro, feriado, então sabe Deus o que vai acontecer, né? Então não vou nem deixar isso tudo, tá? No dólar, lembrando que eu tenho no gráfico diário uma Fibo, né? Um pivô. Como eu disse, depois que ativa, né, aqui, é que eu estou usando a leitura do último contrato, né? Então, quando ativa, muito certamente que ele vai no primeiro alvo. Agora, se ele vai direto ou vai fazer pullback aqui ou aqui para depois cair, eu não sei. E começou a mostrar uma reação, uma alta, né? Já era de se esperar. Tá vindo nos 5 minutos com a leitura que eu fiz. Payhall, né? Nada a se fazer, para mim, pelo menos. Tem gente que opera. Então, não tracei nem Fibo aqui, nem nada, tá? Via de regra eu comentei, não sei se eu comentei no último vídeo, não comentei. Tem esse topo aqui, tá? Eu poderia traçar esse espelhamento todo aqui para baixo, porém aqui na frente ele deixou um pavio para cima. Mas como não fechou acima desse último topo, eu considero ainda esse movimento para espelhar, tá? Um movimento limpo, ó, aqui para baixo. Então, só via de regra, mesmo não operando Payhall, só para vocês verem. Vou até deixar em outra cor aqui, para ficar bem intuitivo. Olha só. Deixar até em amarelo, né? Fica um pouco mais fácil de ver. Ó.
Tá vendo só? Então ele abriu aonde? Nas retrações, né? Foi, deu alvo, cravou, né? Deixou uns pavis para baixo aqui, mas fechamento dos candles em cima. Fez pullback aonde? Retração de fibra que a gente conhece muito, tá? Depois foi ganhando alta. Armou um pivôzinho de alta aqui, então aí já acabou a queda, né? Porque dois cenários. Vou pegar todo esse pivô aqui ou espelhar essa pernada aqui de trás, que aqui tem um topinho, tá vendo? O candle vermelho tá mais baixo que esse branco. Eu prefiro espelhar porque é um movimento mais curto e espelhamento eu tenho um viés mais institucional, não vou saber explicar para vocês. Ó, por que eu prefiro espelhar? Tá? Ó o que ele fez. Corrigiu aonde? Corrigiu aonde? Tá? A gente conhece essa retração, né? Não preciso nem falar. Ó, olha como ele respeita as retrações de Fibo. E, segundo alvo do espelhamento, praticamente casa com o primeiro alvo desse pivô. Ó. Quase casa. Muito interessante, né? O dólar é muito técnico. Tá vendo só? Segundo alvo do dólar não foi, mas está respeitando as retrações ainda, tá bem bonito. Então vamos deixar assim, dessa maneira traçada. Tá? Agora que interessante, o dólar às vezes dá Fibo dentro de Fibo, né? Então não tem certo e errado. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Quer um exemplo? Onde foi que eu visualizei isso? Aqui, ó. Esse cenário aqui, ó, que eu achei bem interessante. Presta atenção nesse detalhe, essa leitura que eu fiz. Tá vendo que aqui tem o VWAP, né? Em laranja. Tentou fechar abaixo, devolveu e deixou um martelinho. Tá? Ambos praticamente na mesma linha aqui, ó, na mesma mínima, mesma altura. O que está na mesma altura também? Esse movimento para espelhar e esse pivô aqui. Então, se eu traçar uma Fibo aqui, já tem outros vídeos que eu falei isso. Vai dar o mesmo alvo. Ó, deixar essa Fibo aqui em verde para ficar mais fácil. Não vai confundir. Aqui não sei como é que é o monitor de cada um aí. Tem gente que fala que minhas linhas não ficam claras. Ó. Tá vendo só? Espelhando e fazendo o pivô. No pivô e no espelhamento, olha como ele respeitou as retrações. Ó. Que interessante, né? Deu o primeiro alvo. Olha o segundo alvo. Casou com o alvo da primeira Fibo do dia. Tá vendo como é técnico? Até passou um pouquinho no final do dia, mas vocês repararam a técnica? O dólar ele é muito técnico para Fibo. Eu adoro isso. Que quando eu estou num viés de alta, aí eu já identifico uma Fibo dentro de uma Fibo, que o alvo é o mesmo e está respeitando as retrações. Gente, é uma delícia operar isso. Por mais que tenha sido chato, ó, para quem sabe tirar proveito da Fibo, tá? Uma grande entrada aqui atrasada no final do dia, sei lá, que não entrou antes, foi aqui, ó. Ou aqui mesmo também, se antecipando, porque ele tentou perder a VWAP, não conseguiu perder esse fundo, deixou esse martelinho, rompendo esse topinho aqui na 200, ele rompeu, ó, fez pullback e foi indo embora. Um pouco chato você ver ir e voltar o preço, né, mas é aquela coisa, coloca o alvo, o stop, sai da frente do computador e deixa rolar, tá? Outra maneira de ver também, ó, depois do perral, eu teria entrado aqui, ó, nesse doji. Eu gosto de stop barato, em cima da VWAP, porque ele já tinha devolvido toda a queda, fez um pullback. Eu sabia que aqui era a região de correção de Fibo, né? 61.8, e deixa esse doji. Aí é uma entrada muito barata, né? Uma entrada aqui com um stop de 6, 7 pontos, para um alvo aí no mínimo, né? Até o ajuste, até o último topo aqui, de 25 pontos. Nosso alvo aqui 36 pontos até o final do dia. E não passou nem perto do stop, né? Então aqui foi o momento do dia que eu vi que ia ser alta no dólar. Ele foi ganhando alta aqui, ó. Quando rompeu aqui já não deixou dúvida. Aqui era um outro momento de entrar. Porque ele já mostrou que era alta já, entendeu? Então ele já tinha feito isso. Tem todo um feeling que você tem que bater o olho, né? Por mais que a média de 200 estivesse na cara aqui, outra entrada baratinha aqui no doji. O dólar dá para fazer entrada barata, tá? Ó, até mesmo aqui um fundo, um topo, um pivô, né? Teria essa possibilidade, né? Você vai tendo várias possibilidades de entrada durante o dia. Ó, nesse caso aqui, uma entrada apertada teria sido estopado, né?
entrada aqui com o stop aqui. Tá? Você teria antecipado esse pivô. Por isso que eu falo, stop que eu prefiro, tá? Não é errado colocar stop aqui atrás, não. Até porque quem operou só scalp, ó, já tinha pego um belo movimento, já sai da operação, já sabe que aqui é topo anterior, é ajuste. Entendeu? Não fica correndo risco, não. Pô, você entrou para tomar um stop de 7 pontos. Você tá pegando aí já 15 pontos. Pô, 15 pontos tá bom, né? Tá vendo o stop atrás da retração, como ele respeitou, ó? É onde ele reverte 61,8 no dólar. Novamente, deu alvo aqui. Poderia deixar assim para segunda? Poderia, mas falta tão pouco, né? Mas deu para sacar, deu para entender o conceito. O dólar ele é muito técnico, então movimentos muito bonitos. Quem olha fala assim, quem não está acostumado bate o olho e fala, meu Deus, mas quem sabe enxerga FIBO em tudo isso aqui. Tá legal? Hoje eu não vou falar de Renko porque eu tô fazendo uma modificação aí na minha estratégia de Renko que eu postei. E estou fazendo uma segunda maneira de operar. Eu fiz um 12R a última, né? Então eu vou postar um vídeo amanhã, no domingo, falando um pouquinho diferente sobre um outro método para scalp com stop mais barato. Um alvo interessante também. Então eu dei uma adaptada e fiz uma segunda opção de operacional. Utilizando o Renko, um indicador a mais. Eu dei uma apimentada aí, achei muito interessante, testei, vi que funciona muito. Eu preparei um videozinho para vocês aí. O último vídeo, tá, do Renko, ele tá válido ainda, é uma estratégia muito boa no 12R, porém eu dei uma adaptada, né, diminuí o R, né, já vou adiantar aqui, eu fiz ele no 5R, no dólar, e também lancei nesse vídeo para o índice, né, que eu não tinha falado no último vídeo, se eu não me engano, no índice no 10R. E é muito interessante, porque é uma estratégia com stop barato, um alvo interessante, e por ser 5R e 10R, ele dá mais entradas do que a nossa do dólar de 12R. Então ela tá bem interessante, tá? Tá soltando um domingo o vídeo aí, não deixa de ver não, que vocês vão gostar. É muito interessante, mas muito interessante mesmo, tá? Eu comecei a usar ela faz umas 2 semanas, estava testando e fiz um backtest aí de 2 meses mais ou menos para trás e vi que ela tem um alto nível de acerto. Eu achei bem interessante compartilhar isso com vocês, tá bom? Amanhã eu solto o vídeo dela aí. Basicamente hoje é isso. Passei aqui onde eu teria entrado, né? Tá, os momentos de entrada do dólar, do índice, pra gente estar estudando e evoluindo junto. Tá legal? Um abraço, bom final de semana. Fiquem com Deus, gente. Valeu!